Boa noite, irmãos. Mais uma vez a gente vai fazer uma reflexão, só que através de áudio, porque meu celular não comporta mais nenhum vídeo. Nós vamos falar hoje sobre uma família, né? É uma família que quando a gente pensa nela, a gente vê o chefe dessa família de uma forma assim, né? Um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Mas nós sabemos que Davi, quanto rei, né, depois que ele se arrependeu dos pecados, ele realmente foi um excelente rei. Tanto, né, que havia um marco dos reis que foram antes de Davi e aqueles que vieram depois. Ele serviu como um marco de tão importante, de tanto trabalho significativo que ele fez, né, como rei. Entretanto, como pai, ele lá não foi grande coisa, não. Né? E é pensando na família, né? Essa família nossa família que a gente quer que seja estruturada, que seja uma família abençoada. Né? É nesse sentido que a gente vai falar um pouco sobre a família de Davi. E eu quero ler em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. O texto vai aí, né, discorrendo sobre essa paixão de Amnon por Tamar, que era uma paixão carnal mesmo, né, de desejos. E então a gente vai observar o quanto isso foi pernicioso para a família de Davi. Né? Davi, a gente já sabe, né, da história dele inicial e o que trouxe problema sério para essa família dele, né? Ele teve assim vários filhos com várias mulheres e ele cometeu, né, aquele adultério e um assassinato. E por esses motivos, né, por esses motivos, Deus o perdoou. Entretanto, a gente sabe que mesmo Deus perdoando, né, os nossos pecados, como perdoou Davi, todo pecado traz consequências. Então, o que aconteceu? Não vou ler tudo, porque o texto é muito grande, mas aí Amnon diz que está doente, ele se aconselha com um amigo, e o amigo dele fala assim: olha, fala para ela vir aqui fazer uma comidinha para você, que você está muito mal e tal, e que você precisa se alimentar. Né? E assim foi. Chegou a notícia lá na casa de Davi, e Davi mandou Tamar para a casa do seu irmão para poder fazer a comida para ele. Quando ela chegou lá e fez a comida, ele mandou que todos os empregados saíssem da casa, né, dando lá um ataque, dizendo que não queria ninguém lá e tal, mas claro que ele já tinha planos, né? Estava tudo já arquitetado, e aí ele vai fala para Tamar deitar-se na cama dele. E ela, desesperada, diz que não, meu irmão, não é feito assim em Israel. Né? Se você quiser, você fala com o nosso pai, né? Com o rei Davi, que ele me concede você como esposa, o que estaria também tudo errado, mas aí era de uma forma consensual, né? E ele não quis saber, ele forçou, né, por ser mais forte, né? Forçou Tamar e teve relações sexuais com ela. E ali houve um estupro, né? Por ela não concordar e ele forçar. E assim, uma coisa que é bem chocante, que quando ele termina, né, de praticar o ato, ele chama os empregados e manda ela embora. E ela mais desesperada ficou, porque ela falou, como é que vai ser, o que vai ser de mim agora aqui, nesse lugar, onde todo mundo vai ficar sabendo do que aconteceu, né? E ele não quis saber,
e falou: ó, essa desgraça vai ser pior do que o que você fez comigo. E não me manda embora. E ele não quis saber. Ele expulsou ela da casa dele e ela vai para a casa de Absalão, que é o irmão dela. Não é meu irmão, é irmão mesmo, né? Do filho da mesma mãe. E aí a gente começa a perceber o quanta desgraça, né, houve nessa família por causa de Davi lá atrás, consequência, né, de atos pecaminosos, e veio então isso sendo transferido para a família. E aí a gente vai observar que Tamar, em vez de ir para a casa do pai, Davi, não, ela vai procurar o irmão. Algo errado já estava ali, né? Porque o normal seria a filha ir para os braços do pai, se acalentar com o pai, e o pai tomar uma decisão, né? O que fazer diante de uma coisa dessa. E, no entanto, Davi, como todo mundo ficou sabendo disso, Davi não abriu a boca, não foi procurar Tamar, não foi procurar Amnon. É como se nada tivesse acontecido, né? E será por que Davi tomou essa decisão de não se envolver? Na verdade é que ele tinha perdido, né, como é que se fala? A autoridade moral com aquela família, né? Como é que ele ia repreender os seus filhos quando ele mesmo, né, não tinha essa moralidade? Então, Aminon simplesmente está seguindo o mesmo caminho do pai. E Davi quieto, né? A gente percebe que depois de tudo isso que aconteceu, que ele lá foi botado para fora, foi para casa de Absalão, Absalão fala assim para ela: olha, você se deitou com Aminon, né? Coisa assim parecida. Aí ela contou e ele falou para ela assim: olha. Aí Absalão fala para ela, né? Não comente isso, não fala nada sobre isso, porque ele é o seu irmão. Imagina, né, o sofrimento que essa menina estava passando e ter que ficar calada. Mas aí já existia um plano de Absalão para ela não falar nada e ser tudo arquitetado, porque ele já estava na mente e no coração dele o que ele ia fazer com Aminon. Isso estava claro, né? E aí passaram-se 2 anos, Absalão certamente, né, com o seu plano concluído, ele vai fazer uma festa na casa dele e falar com Davi para todos os irmãos irem. E Davi também, mas ele tinha quase certeza que Davi não iria, né? Aí Davi, não, deu a desculpa, né? Poxa, vai muita gente, vai te dar muita despesa e tal. Imagina o filho do rei se ia ter essa preocupação, né? E, enfim, ele falou assim, então, deixe pelo menos Aminon ir. Ora, por que essa ressalva? Né? Davi tinha que estar com a pulga atrás da orelha, mas também não fez nada. E lá, quando Aminon chegou na festa, Absalão já tinha lá, né, conversado com os empregados e disse: ó, vamos embebedá-lo. Quando ele estiver bêbado, vocês tiram ele daqui e matem. E foi isso que aconteceu. Com isso, né, chegou a notícia lá para Davi que os filhos todos tinham sido mortos. Aí foi um desespero total. Aí depois falaram que não, que tinha sido só Aminon. E aí ele não é bobo nem nada, deve ter pensado, né, que aquilo era uma vingança de Absalão. O que que Absalão faz? Mete o pé, vai embora. E Davi não vai atrás de Absalão, não questiona, não faz nada, absolutamente nada. E aí passam-se, né, muito tempo, né, que eu não sei exatamente precisar o tempo que Absalão ficou fugido, e ele já arma um esquema para ele se tornar rei, né? Não, desculpa. Antes disso, antes desse fato, Davi fala que Absalão pode voltar, né? Que ele não vai fazer nada. Mas ele também, quando Absalão chega, ele fala: ó, não quero saber dele. Nossa, isso é atitude do pai, né? Pai, o cara mata um irmão, né? E Davi diz: ó, pode mandar ele voltar, mas eu não quero saber dele, não.
não quero nem saber. Né? Como assim, gente? Né? O pai toma ciência do estupro da filha e não faz nada. O pai toma ciência, né, de que o filho matou o outro filho e não faz nada. Meu pai, né? Que pai é esse? Né? Porque a gente vê sempre o lado bonito da vida de Davi, mas a gente não vê esse lado podre, esse lado triste da casa dele, né? Então, passaram-se tempos e tempos, e aí Absalão arma, né, arquiteta aí um plano, né, para poder dar um golpe no próprio pai, né? E assim foi feito. Só que aí o que Davi faz, quando Absalão, né, se torna rei e tal, porque deu golpe no pai, Davi foge, né, e depois ele luta com o povo com os soldados de Absalão, mas ele avisa, fala, olha, não faça nada contra ele, absolutamente nada. Né? E aí, apesar do exército de Davi ser menor, tinham homens muito valentes, né? Pessoas muito fortes, e venceu então essa batalha aí. E Absalão ele foge, né? Quando ele foge, o cabelo dele diz que Absalão era um homem lindíssimo, né? Que tinha um cabelo maravilhoso. E ele ficou, quando ele fugiu, ele ficou preso, o cabelo dele ficou preso numa árvore. E aí um dos soldados de Davi falou pro cara lá, né? Esqueci o nome do personagem. Falou, ó, ele tá lá pendurado na árvore. Ele falou, mas você não fez nada, você não matou? Ele disse, não, o pai dele disse, né? Davi disse para não fazer nada contra ele. Eu não vou fazer isso. Mas essa pessoa foi lá e matou Absalão, né? E aí, assim, a gente vê como que isso entristeceu a Davi e como foi, né, a atitude de Davi quando ele soube da morte de Absalão. Aí lá na frente era o cara que matou Absalão era Joabe, né? Ele encontrava para Joabe que Davi estava chorando, né, lamentando a morte de Absalão. E aí Joabe vai falar, poxa, né? Nós fizemos tudo e lutamos e tal, e esse cara matou outro filho seu, deve ter feito lá um sermão para ele, né? E Davi só sabia dizer, ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então a gente vê assim, o que que Davi estava passando naquele momento. Talvez que arrependimento, né? Ele clamava, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão, como diz assim, agora não adianta mais, né? E aí o Joabe passa aquele sabão nele, né? E ele então ele vai para perto do portão da cidade, né? E sentou lá o rei Davi. Aí os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram, né? Tudo em volta dele, certamente para dar aquele apoio moral que naquele momento ele estava precisando. E então, queridos, a gente vê, né, tanta desgraça, tanta tristeza que aconteceu nessa família, justamente por causa do pecado lá de Davi, lá atrás, a consequência que trouxe para essa família, e ele não se pronunciou em nada. Os filhos faziam e aconteciam e ele não falava nada. Não era um pai que repreendia, sabe? Não era um pai que confrontava, não era um pai que ensinava, né? Porque Davi havia se arrependido. Então ele poderia chegar para os filhos e dizer, olha, aconteceu isso comigo, mas eu me arrependi e esse caminho não é o correto. Enfim, né? Fazia o papel de pai. E ele não fez isso. E aí trouxe essa desgraceira toda para a família dele. A história é grande, a história é assim, é bonita no ponto de vista, né, até educativo para a gente saber como lidar com a nossa família, com os problemas da nossa família, né, mas não dá para a gente ler tudo. Mas a gente queria deixar essa mensagem, né, para o grupo pensar
na sua família, na nossa família, o quanto a nossa família é importante, o quanto nós, muitos de nós, né, chegamos junto com os nossos filhos, ajudamos os nossos filhos, mas muitos, quando estão com problemas, a gente não abre a boca, não vai dar um apoio, não vai questionar, não quero me meter, né? Essa é a frase, né? Não vou me meter nisso, não quero saber disso. Entretanto, foi por não querer se meter, não querer saber, que aconteceu isso tudo na família de Davi. E no final, que ele chora amargamente pela da vida do filho dele, Absalão, já não adiantava mais nada. A desgraça já tinha acontecido, né? Então, a gente não tem que deixar passar o problema para a gente chegar junto, tentar resolver, questionar, se a gente puder ajudar, né? Porque a nossa família, gente, é o único bem, né, que a gente tem aqui na Terra que para a gente é permanente. Mesmo quando eles se vão pela morte, seja lá por que for, é a nossa família, foi a família que Deus nos deu, né? São essas pessoas que nós somos responsáveis. São por essas pessoas que nós às vezes damos assim nosso sangue, nosso suor, né? E a gente tem que tomar esse exemplo negativo de Davi para que nós não venhamos a cometer esses mesmos erros, né? Nos calarmos diante de situações que nós temos que nos envolver sim para dar apoio, para orientar, para que as nossas famílias sejam abençoadas, as nossas famílias possam ser fortalecidas, irmãos amando irmãos, né? Irmãos abençoando a vida do outro irmão, e não essa divisão toda que houve na casa de Davi por causa da omissão do chefe da família. Então, que Deus nos ajude a entender aquilo que nós devemos fazer para a nossa família, né? E que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Quem tiver interesse em entender toda a história realmente como aconteceu, está em 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 16. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha